Olá pessoal, vamos para mais uma aula da história e nessa aula nós vamos iniciar o capítulo 9. E nesse capítulo nós vamos entender sobre o quê? Qual que é o tema? Claro, se você estiver com a sua apostila do lado, você já vai ter lido o tema desse capítulo. A colonização da América Espanhola. Esse é o nosso tema da nossa aula. E o que nós vamos aprender nesse capítulo? Quais são os temas que serão abordados nesse capítulo? O que será? Quais são os pontos principais para nós entendermos sobre esse capítulo? Primeiro, os motivos que levaram ao fim dos impérios astecas e os incas. E a morte de inúmeros indígenas que ocorreu também nesse momento de colonização. Lembrando que os impérios astecas e incas eu já expliquei para vocês em aulas anteriores. Então vocês já têm uma noção de como que vai acontecer o fim desses impérios astecas e os incas, tá? Devido à colonização dos espanhóis. Tudo certo até aqui? Vamos para mais outro ponto. A estrutura criada pela coroa espanhola é também um dos pontos que nós vamos ver. Essa coroa espanhola que queria administrar as conquistas e os interesses coloniais. Outro ponto também que será abordado é a organização da sociedade e do trabalho na América Espanhola. E outro ponto também é o papel desempenhado pela Igreja Católica durante esse processo de colonização espanhola. Lembrando que os espanhóis, os portugueses, são cristãos, eles professavam a fé católica e isso ajudou nessa expansão do cristianismo, né? A catequização. Lembre-se que a Igreja Católica tinha esse interesse de fazer a catequização dessas pessoas, principalmente dos nativos que estavam aqui no continente americano. Página 392. Então, pegue aí na sua apostila. Se localiza. Página 392. Espanhóis na América. A partir ali do século XVI, mais ou menos, espanhóis, portugueses, franceses, britânicos, holandeses, eles passaram a disputar territórios na América e, em alguns casos, até formar colônias, óbvio. Então, eles estavam disputando terras, territórios aqui no continente americano. Lembrando que o continente é enorme, não é só o Brasil aqui, é enorme o continente americano. O continente é a América do Norte, a América Central e a América do Sul, que formam o continente americano, certo? Os europeus, eles também se lançaram à conquista desse novo mundo. E que novo mundo é esse, professora? É o continente americano, que ficou muito conhecido. Então, eles brilhavam-se os olhos quando se falava em continente americano. Então, realmente, todos tinham interesse em pegar um pedacinho aqui do continente americano. E a Espanha foi o que dominou a maior extensão territorial, ocupando ali do norte até o sul do continente americano. Então, realmente, eles conseguiram conquistar muitos territórios. Mas, afinal, como que os espanhóis eles conseguiram fazer essa façanha, né, de conquistar tanto território e também permanecer administrando? Como que eles conseguiram isso? Nós vamos responder aos poucos, você vai compreendendo como que eles conseguiram conquistar tantos territórios e também conseguir fazer administração. Porque conquistar territórios é uma coisa, né? Eles conquistou o território. E agora manter esse território, administrar esses territórios, também é algo muito difícil. Então, como que eles conseguiram fazer isso? Olha só, o uso de armas de fogo e o transporte de cavalo eram novidade na época, era novidade aqui na América, e tornavam os ataques contra os povos nativos mais ágeis e letais, ou seja, os europeus, eles estavam, no caso os espanhóis, eles estavam bem mais preparados do que os nativos. As doenças trazidas também eram um fator muito ruim para os nativos. Por quê, professora? Os europeus, no caso os espanhóis, eles vinham da Europa, óbvio, era o continente europeu. E eles chegavam aqui na América com um tipo de doença que o organismo dos nativos não conhecia.
Então, os nativos, eles eram muito propensos a morrer devido a alguma doença trazida pelos espanhóis da América, do continente europeu. Então, eles não tinham resistência, não tinha nem remédio, eles não conheciam. Eles conheciam doenças que eles tinham ali naquele momento, mas o organismo deles não tinha um conhecimento de doenças diferentes. Até o organismo entender que aquela doença que pode ser curada com algum tipo de remédio, ele já tinha morrido muito. Muitos vieram a óbito. Outra coisa também, as disputas políticas que existiam entre os povos nativos, os espanhóis começaram a se aproveitar. Como assim, professora? Não entendi. Lembra que eu já falei para vocês que os nativos que viviam aqui no continente americano não era só um. São vários grupos de nativos que viviam aqui. Não era homogêneo, eram vários. Então, alguns entre eles começavam a ter atritos, conflitos entre si. O que os espanhóis faziam? Espertos como eram, começaram a fazer alianças com alguma tribo que estava em conflito com outra, para ajudar. Essa aliança favoreceu a confiança desses nativos, né? Desses nativos que estavam em conflito com outros grupos que eram rivais. Então os espanhóis estabeleciam ali, olha, eu vou ajudar você ali nesse combate com outra tribo. E isso favorecia, permanecia a confiança, estabelecia mais confiança entre esses nativos e os espanhóis. Então os espanhóis, eles eram muito espertos em fazer isso. A propagação também dos valores e das crenças religiosas cristãs foi muito forte nesse novo mundo. E qual que é esse novo mundo, professora? É o continente americano, como eu já havia explicado, por missionários católicos. Então, vários missionários católicos foram para essas regiões para fazer a catequização desses nativos, para expandir a fé católica. Na próxima aula eu vou explicar para vocês os primeiros contatos que ocorreu entre os espanhóis e esses nativos. Te espero lá, clica lá e volta aqui comigo.